Salve Maria Santíssima, que alegria, meu querido irmão, minha querida irmã que está aqui hoje comigo, para que nós juntos possamos adorar ao Senhor, para que juntos possamos elevar os nossos pensamentos ao Senhor. Eu já gostaria de desejar, não sei como você passou sua semana passada, mas eu desejo a você que essa semana seja uma semana cheia de alegria, seja uma semana cheia de bênçãos, aonde Deus possa, pela intercessão da Virgem Maria, derramar o Espírito sobre o nosso coração, para que nós possamos cada vez mais ser esses homens e mulheres do Espírito e possamos incendiar as pessoas ao nosso redor. Eu já gostaria de te lembrar a perguntinha de sempre. Você já separou um tempinho do seu dia hoje para estar com Deus, para estar com Jesus, para amar ao Senhor? Se ainda não separou, vamos lá, gente. Vai lá, fique com Deus, ame o Senhor, adore, louve o Senhor, glorifique o Senhor. E depois você volta e termina de ver esse vídeo, tá bom? Que alegria mesmo estar aqui hoje. Já gostaria de convidar você que não é inscrito no canal a estar se inscrevendo para ajudar a gente, deixando aí o seu like, comentando esse vídeo, compartilhando com as pessoas para que nós possamos juntos estar crescendo e cada vez mais pessoas podendo ser atingidas pelo nosso conteúdo, tá bom? Tudo para a honra e glória de Deus e para o maior louvor da Virgem Maria, tá? E no dia de hoje, meditando o Breviário da Confiança de Monsenhor Ascânio Brandão, nós iremos falar um pouco hoje sobre... Deixa eu achar aqui, vamos ver se eu marquei. Ah, tá aqui. Deixei marcado. Nós iremos falar hoje sobre um título muito interessante, que é Eu irei e o curarei. Olha que forte esse título. Ouçamos atentamente. Ora, estava ali muito mal, quase a morrer, o criado de um centurião que muito estimava. Tendo ouvido falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu criado, dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa paralítico e é fortemente atormentado. Mas ele, havendo chegado a Jesus, lhe rogava insistentemente, dizendo-lhe: És digno de que lhes faça este favor, porque ama a nossa nação, e ele mesmo edificou uma sinagoga. E Jesus disse: Eu irei e o curarei. Mal acabaram os anciãos de falar a Jesus, foi logo dizendo: Eu irei e o curarei. Que desejo de fazer o bem, de curar e de salvar tem o coração de Jesus? E vai sem demora à casa do centurião, este veio prestar-se humildemente aos pés do Senhor, exclamando: Eu não sou digno de que entreis em minha casa, uma palavra e meu criado será salvo. E Jesus, para recompensar tanta confiança, diz uma palavra que salva e cura. Humildade e confiança foram as virtudes da súplica do centurião. E foi ele sem demora atendido e louvado por nosso Senhor. Sim, Jesus tem pressa de nos curar do pecado e diz aos santos anjos que pedem nossa salvação: Eu irei e o curarei. Mas quando Deus vem, quer encontrar-nos humildes e confiantes. Depois de nossos sinceros esforços e uma palavra sua, há de curar este criado, há tantos anos enfermo, o nosso pobre coração. Gente, é lindo isso. É aquele centurião que não pensou duas vezes para ir até Jesus e pedir a Jesus que curasse o criado dele, que o curasse. E Jesus vê a fé daquele centurião, ele vê o quanto que aquele centurião se dispôs a ir até o encontro de Jesus para pedir a cura do criado. Como nós meditávamos nos vídeos passados, daqueles 4 amigos que levam aquele outro amigo enfermo ali, paralítico, e eles sobem com aquele homem no telhado da casa, eles abrem telha, eles descem o homem por uma corda onde Jesus está na casa, que eu até comentava, parece uma cena de filme. Pegar um homem, um enfermo, subir com o homem no telhado da casa, abrir telha, descer com o homem. Mas Jesus viu a fé daqueles amigos, a fé daquele homem e deu àquele homem a cura.
Como ele também viu a fé do centurião pedindo a cura do seu empregado, ele foi lá e curou o empregado. Eu irei e o curarei. E eu pergunto para você, meu querido irmão, minha querida irmã, que está aqui hoje me assistindo, qual a cura que você precisa? Qual a cura que o seu coração anseia? Será que você precisa de uma cura física, de uma cura espiritual? Aquilo que o seu coração mais deseja nesse momento? É claro que nem tudo na nossa vida é para ser curado, porque o próprio apóstolo Paulo, ele tinha uma enfermidade, um espinho na carne, né? E ele pediu para que Jesus curasse, tirasse aquele espinho da carne, e Jesus falou para Paulo que não iria tirar o espinho, pois a minha graça te basta. Tem muitas coisas que nós teremos que viver. E por que nós teremos que viver e o Senhor não nos cura? Porque tem coisas que é para a nossa salvação, tem coisas que o Cristo permite na nossa vida para que a gente se salve. Porque talvez se Ele não permitisse aquela situação, aquela realidade, nós nunca iríamos nos salvar, porque em um determinado momento nós iríamos nos perder. Então, pense nisso. Qual é a cura que você precisa hoje? O que atormenta o seu coração hoje? E é tão bonito que ele frisa aqui que humildade e confiança foram as virtudes da súplica do centurião, humilde e confiante. Quando nós nos dirigimos ao Senhor, nesse dia de hoje, qualquer dia da nossa vida, na nossa oração, nós temos que ter estas duas virtudes. Primeiro, a humildade, de reconhecer o meu nada, reconhecer a minha miséria, reconhecer que Deus, Ele é maior do que eu. Ele é o dono de tudo, da cura, da saúde, das libertações. Ele dá e concede a quem Ele quer, quanto Ele quer, como Ele quer. E no momento que Ele quiser. Então não somos nós que iremos manipular Deus com alguma oração nossa, mas nós podemos pedir. E pedir com humildade, pedir com confiança, confiança de um filho que chega ao seu pai. Às vezes as pessoas elas têm aquela impressão de que quando estão na oração, elas têm que fazer coisas extraordinárias na oração para falar com Deus. É quase que como que falar em latim com o Senhor nossa, até bati aqui. E falar em latim, falar tantas e tantas coisas assim com Deus, mas não. Eu li um livro há um tempo atrás que ele falava assim, quando te aproximares de Jesus, não fique pensando tanto no palavreado requintado e bonito que você vai dizer para o Senhor, mas se aproxima dele com as palavras do seu coração, com as palavras de um filho que se aproxima de um pai, de um amigo que está se aproximando do seu melhor amigo. Então que a gente se aproxime com confiança, falando assim com Jesus, meu amigo Jesus, me ajuda, me dá essa cura, me dá essa libertação, me concede esta bênção na minha vida, que eu tanto preciso. Então nesse dia de hoje que nós possamos encher o nosso coração com essa confiança, com essa humildade, que nós olhemos para o Senhor e entreguemos no Senhor os nossos problemas e paremos de ficar pensando, porque, gente, eu compreendo, tem coisas na nossa vida que se nós ficarmos pensando muito, nós iremos ficar doentes. E eu tenho certeza que algumas pessoas aí que estão assistindo sabem muito bem do que eu estou falando. A gente se preocupa muito com os problemas, se preocupamos muito com o futuro, nós queremos controlar tudo, queremos ter tudo ao nosso dispor, da maneira com que nós pensamos e planejamos, e às vezes as coisas não acontecem dessa maneira. Às vezes nós olhamos para um problema e a gente fecha o olho e vê que aquele problema é maior do que nós, é muito maior. E a gente parece que não acha uma saída, a gente não acha um plano B, não acha um caminho com uma luz no fim do túnel. E a gente se depara com aquilo, se assusta e fala, meu Deus, e agora? Então se desespera, se angustia. Então, para fazer um paralelo com São Pedro olhou para Jesus daquela barca e falou, Senhor, quero ir até onde estás. E Jesus falou para Pedro, Pedro, vem. E quando Pedro pisa na água, e aqui nós temos que admirar a atitude do apóstolo São Pedro, porque ele foi ousado de ir, pisar. Ele não ficou titubeante de ficar na barca, não, ele foi. Só que quando ele pisa na água,
O mar, a agitação do mar, as ondas que se redobraram, o vento assusta Pedro e ele começa a afundar, porque ele para de olhar a solução que está na frente dele, ele se fecha nos problemas e nas ações ao exterior e começa a afundar, porque o medo afunda. Então, quando nós estamos com o nosso coração cheio de medo de algo do futuro que nem aconteceu ainda, nós nos deparamos com as realidades externas e pelo medo começamos a afundar e a solução está na nossa frente. Aprenda algo: para todo problema há uma solução. Se você tem 3 problemas na sua frente, tem 3 soluções. Só que às vezes as soluções elas não vão aparecer de imediato. Às vezes Deus ele exige que nós simplesmente fechemos o olho diante daquele monstro enorme que está na nossa frente. Mas que a gente feche o nosso olho para que nós paremos de prestar atenção no barulho ao redor e consigamos então enxergar a solução. Porque Deus é a solução. E às vezes Ele exige essa confiança. Porque lembre, quando as ondas agitam, quando o vento balança, o medo toma conta e a gente afunda. Então quantas pessoas que estão me assistindo, que estão afundadas pelo medo. Fechemos o nosso olho, confiemos no Senhor, nos entreguemos a Ele, Ele virá e nos curará, porque Ele tem anseio de nos curar, Ele tem a vontade de nos curar, Ele tem o desejo de nos curar, Ele quer nos curar. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é lindo, é majestoso e glorioso, e Ele espera que nós hoje entreguemos e depositemos no coração dEle os nossos problemas e paremos um pouco de ficar olhando somente o problema, porque enquanto nós estamos ali, com os olhos no problema, as soluções estão passando ao nosso redor e nós não enxergamos, porque nós já decidimos ficar focado no problema. Então, às vezes é necessário dar um passo para trás, às vezes é necessário desviar o olhar do problema para olhar além do problema, que é o Cristo. São Pedro estava diante do homem da glória, diante do Criador de tudo. Mas o medo foi tão grande que ele esqueceu que Jesus estava na frente dele, por medo afundou. Quantas vezes nós nos esquecemos que Jesus está conosco e também afundamos nos nossos problemas? Mas hoje é o dia de que nós paremos de olhar para o problema e olhemos para Cristo. E Cristo vê Pedro afundando no medo e não deixa que Pedro afunde, mas Cristo estende a mão e puxa Pedro para com ele. O Senhor hoje quer te puxar. Basta que você dê a mão para que o Senhor te puxe. E Ele te puxará novamente para a luz, te tirando das trevas, tá bom? Então fiquem com Deus. Salve Maria! Salve.